Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje um dia que foi no mini índice, foi um dia mais difícil da minha leitura, foi mais complicado de eu conseguir aí me localizar nos preços, mas eu já explico tudo para vocês aí como todos os dias, beleza? Então hoje quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, e eu comecei analisando aí o último movimento de ontem como um desequilíbrio fraco comprador. Então lembra que eu estava comprando aqui baixo ontem, aqui não vai aparecer porque está bem mais à esquerda. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouco mais para a gente ficar, para ver onde eu parei a leitura ontem, né? Então, eu tinha feito ali uma compra lá embaixo, quase na mínima do dia, acabou sendo, né? Aqui nessa região, né? Então, eu comprei aqui, aí depois eu consigo fazer a leitura de que o mercado deve ter rompido aqui nessa região, entrado em desequilíbrio muito forte comprador, seguido depois de correção profunda e o mercado transitando para um desequilíbrio forte comprador, né? Aqui, primeiro ele virou fraco comprador, depois ele acelerou e ficou forte comprador, com correções rasas, novas máximas, até que ele começou a fazer correções mais profundas. Então transitou de novo para desequilíbrio fraco, certo? Ou seja, a força daquele movimento acabou diminuindo bastante, apesar de ainda ter aqui uma presença compradora, né? O mercado ter uma dominância compradora, porém agora fazendo correções profundas, onde o potencial é ele fazer novas máximas. Então ele veio aqui, fez correção profunda, nova máxima, correção profunda. Agora vamos já para a direita para ver como foi a abertura hoje. Então eu estou analisando isso, tá? Já do início do dia de hoje. Outra característica interessante aí que tem o mini índice, né? Uma característica normal do mini índice. Então, ó, só trazendo de novo aqui a leitura, fez uma correção profunda, nova máxima, tá? Outra característica do mini índice é que depois de um dia de um grande movimento, normalmente o mini índice costuma ter um outro dia mais equilibrado, mais movimentos mais laterais, né? O mercado não costuma ter outro dia de tendência muito forte para logo depois, e nem sempre também acontece uma reversão direta no outro dia. Então o que eu faço? Eu já marco 50% do dia anterior para ter mais ou menos uma referência de onde poderia ser uma boa correção aí dentro do diário. Caso desse um padrão que eu pudesse usar essa informação, eu utilizaria, tá? Então eu começo acreditando que o mercado está em desequilíbrio fraco comprador. Então, para fazer alguma coisa, eu gostaria de ter uma correção profunda, uma barra de sinal, e aí sim eu poderia ir buscar uma nova massa. O que acontece? A barra número 1, agora eu vou dar um zoom. A barra número 1 já veio abrindo aqui e fazendo uma mínima próximo de uma correção anterior. Então eu até marquei essa linha amarela aqui, porque na minha opinião, depois que ele faz aqui, ele já fez uma perna e aí ele faz uma correção no mesmo nível da perna anterior, então isso aqui é um padrão de equilíbrio. Então já muda a minha leitura já na abertura do dia, considerando isso aqui um equilíbrio, onde ele é um fundo aqui nessa região e um topo aqui na máxima de ontem, certo? Só que ele é um equilíbrio com 550, 560 pontos. Então é um equilíbrio difícil de estruturar algum trade aqui dentro. Eu teria que, de repente, esperar alguma saída aqui fora dessa região para poder comprar, tá? Eu sei que tem outros pontos que poderia ser considerado como fundo, como essa própria região aqui. E aí ele teria aberto com um range aqui fora, falhando e voltando para dentro dessa região. Poderia também. Então eu sei que eu tenho aqui essa região aqui de fundo, eu tenho essa região aqui de fundo, eu tenho essa outra região aqui de fundo. Por que eu escolhi essa primeira aqui, essa do meio, né? Porque também foi uma região onde teve um topo anterior. Então, um topo anterior formando com no fundo anterior, então vem aquele padrão da análise técnica clássica, né, que fala que o que é resistência e é rompido vira suporte. Então, eu vou dar mais atenção a essa região, prefiro considerar ela como uma boa região de suporte. Beleza? Então, eu estou com a cabeça de equilíbrio aqui nas primeiras barras do dia. Depois disso, eu vejo o mercado fazendo essa transição aqui, andando até mais ou menos essa região aqui do topo. Ó, eu vejo aqui a 14, tentando fazer um rompimento dessa região e deixando sombras. Eu não venderia aqui porque o range é muito curto, então 50% fica muito próximo. Eu prefiro aguardar então um possível rompimento dessa região para poder operar o desequilíbrio. Aí a 15, eu não considero ela como uma barra de desequilíbrio, porque é uma barra externa, ele pouco se deslocou acima da 14, então praticamente nada, né? Então, dentro dos meus filtros também para considerar um bom rompimento, ele não é considerado um bom rompimento, mesmo que eu esteja vendo um volume aqui, né? Comprador, ou seja, pode ser que estejamos vendo aqui uma entrada de força compradora. Se isso acontecer, eu vou ver continuidade, aí eu posso me posicionar depois da continuidade.
Aí vem a barra número 16, não tem uma continuidade, ele acaba revertendo aquela barra, então só reforça aqui a minha tese de equilíbrio, e nesse momento o meu topo passou a ser agora essa região. Então agora o meu equilíbrio tem um range maior. Ele tem essa região aqui de topo e essa região de fundo, e os 50% vai ficar mais ou menos por aqui, certo? A 16 é uma boa barra de sinal para vender? Até poderia ser, mas eu ainda acho esse range curto, e vindo depois de momento comprador, eu já fico aqui esperando para ver se vai ter algum tipo de continuidade, tá? Vem a 17, tentativa novamente aqui de fazer uma nova máxima, deixa um pouco de sombra, 18 também deixando sombra. Novamente vem a situação de, seria uma boa barra para vender, considerando o equilíbrio? Eu acho que sim, optei por não fazer, até mesmo porque os vendedores até aqui não estão mostrando sinais aqui de continuidade, e eu também tenho uma pressão compradora que vem acontecendo nos últimos dias. Então, inclusive no dia de hoje, ó, a gente tem aqui uma perna, correção e uma nova perna. A gente pode dizer também que a gente está vendo aqui compradores fazendo sequência de barras, tendo um momento, um comprador, já vendedores não estão conseguindo fazer sequência de barras. Então, dentro dessa análise de pressão, eu opto por não fazer nada aqui, porque eu estou vendo pressão compradora. E para vender, eu prefiro ver essa pressão dissipar, né? Eu quero ver mais sombras, falha de tentativa de rompimento, coisas desse tipo. Depois disso, a 19, ele até deixa sombra, mas ainda assim eu acho que tem a pressão. A 20 já fecha acima dessa região, então eu tenho que subir agora a minha referência de topo do range para um pouco mais acima. Isso aqui começa a ficar bem confuso da leitura, porque eu estou apenas expandindo o equilíbrio, mas eu estou vendo pressão compradora, estou vendo compradores acima, cada vez mais alto, né? Então é ruim. A 21 também, compradores mais alto. A 22 poderia ser um rompimento, uma tentativa de rompimento aqui. Até acho que ele está indicando um desequilíbrio muito forte comprador, mas para entrar, veja que eu estou apenas 104 pontos acima do range, então não passa nem no meu filtro aí de 20% e também não passa muito no meu filtro de sequência de barras, apesar que a sequência de barras, diferente de ontem, essa ainda tem aqui um micro canal, então eu poderia até fazer uma compra aqui para tentar levar o preço mais alto, tá? Mas não acho interessante, eu não vejo aqui como algo muito interessante. Eu queria ver um pouco de força, né, sinais de força para poder entrar, que é a base para poder fazer esse tipo de operação. Se a gente olhar para o volume agora, eu estou vendo o mercado se deslocando para cima, porém o volume diminuiu, está abaixo da média. Então, são informações suficientes para eu não entrar aqui como um desequilíbrio muito forte comprador. E aí, depois disso, eu vejo o mercado se deslocando cada vez mais alto, tá? Até que aqui na 24 ele me deixa uma boa sombra nessa região. Eu até agora levei o topo do range aqui de equilíbrio para essa região aqui de cima. Vejo ele vindo abaixo de barras e o que eu estou esperando? Eu estou esperando que agora a gente esteja fazendo uma transição para desequilíbrio fraco. E eu até acredito que ele vai fazer aí um deslocamento mais acima com o desequilíbrio fraco. Então, o que eu esperava? Correção profunda, tocando na média e depois uma tentativa de alta, fazendo uma nova máxima, depois de repente uma nova correção profunda, nova máxima, algo parecido até que aconteceu ontem, tá? Então quando vem aqui abaixo de barras, vem tocando na média, eu entrei com ordem limite aqui na 25, eu entrei aqui com 11 contratos, eu estava buscando aí de alvo 255 pontos, ou seja, uma nova máxima praticamente, e um stop de 330 pontos, é um stop um pouco mais longe. Por que eu estou acreditando? Que pode acontecer de um mercado vir fazer mais uma barra de correção e aí depois sim, aí levar o preço para uma nova máxima, tá? O que tem de problema nesse trade? Tem alguns problemas, tá? Uma deles é se a gente for medir essa perna começando na barra 19 até o topo dela, essa correção já é no 50%. Então, beleza, a minha entrada ali, até aí tudo bem. Mas se eu for analisar tempos gráficos maiores, e quando a gente está com a leitura um pouco mais confusa, a gente acha que está rabiscando demais o preço nos 5 minutos, vale a pena elevar o tempo gráfico para a gente ver se fica o cenário mais claro. Nos 15 minutos, eu já consigo ver que o mercado vinha de um desequilíbrio fraco comprador, correção profunda, nova máxima, correção profunda, nova máxima, e aqui poderia estar formando uma correção profunda. Então ele teria espaço de vir mais abaixo e quem sabe até ir na média de 20 dos 15 minutos. Então esse era um problema que eu tinha no meu trade, mas ok, dentro da situação do dia de hoje, considerando aí a pressão compradora, eu acho que foi válido fazer essa entrada. Quando fecha 26, eu até poderia abandonar o trade, né, acreditando que ele fez uma correção muito mais profunda do que eu esperava, mas ele já está perto do meu stop e também,
Se a minha tese estiver certa, era mais provável que agora, tocando na média de 20, fosse uma região de interesse comprador, ele poderia vir buscar uma nova máxima e eu sairia no meu alvo. Então eu preferi optar por segurar mais um pouco. Quando veio a barra número 27, aí sim eu fui estopado. Ele inclusive bateu no meu stop, já voltou e fechou acima. A 28 aí uma barra interna. Aí depois ele vem um pouco mais abaixo aí na barra 30. E agora a gente vem vendo o mercado dentro desse rangezinho aqui de cima, tá? O que está na minha leitura? Está difícil, eu estou ainda com bastante dúvida quanto à leitura, mas eu acredito que nós estamos em um equilíbrio, onde essa região aqui é o topo, essa região aqui é o fundo, e nós estamos agora em 50% dessa região. Eu consigo ver também que o mercado está fazendo aqui um padrão de triângulo expandindo, então ele está aqui, ó, mais ou menos assim, né, nessa região. Então esse padrão alargamento, ele acaba fazendo topos mais altos e fundos mais baixos aí, né, em uma região que é interessante aí de 50% de equilíbrio. E também eu consigo ver que o mercado pode sim estar armando para o dia de hoje uma volta em A. Ele já fez uma grande alta e ele poderia estar formando uma grande baixa. Então, se firmando abaixo dessa região, digamos que há um rompimento desse triângulo expandido aqui. Pode ser sim que a gente veja a força vendedora trazendo o preço aí até a mínima do dia de hoje, ou até mesmo mais, né, fazendo uma correção mais profunda ainda, devido ao contexto todo do gráfico diário, que o mercado foi bastante comprador aí nos últimos dias. Nós temos aqui, por exemplo, uma região que pode servir como magneto, que é os 50% do dia de ontem. Eu vou até aumentar aqui essa linha para a gente poder ver qual que é a distância que nós estamos do preço. Tá? Então, no momento, nós estamos aí a 1.500 pontos de 50% de ontem, mas pode acontecer, pode ser que ele agora comece a aparecer força vendedora e ele jogue esse preço aí para essa região ou apenas confirme aí uma volta em A para o dia de hoje. Ou seja, um dia difícil, eu tomei esse stop aqui, eu até gostaria de vender abaixo dessa região, mas aí eu tenho que avaliar se vale a pena num dia que já está complicado, com muita pressão compradora dos últimos dias. Talvez não valha a pena e seja melhor encerrar o dia por aqui e esperar para amanhã. De repente, amanhã tenha uns padrões melhores para poder operar. Beleza? Então, negociação, relatório de performance. Aqui na conta simuladora não tenho nada. E na conta aí que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 14415. No dia de hoje, encerro então com menos 733,33 de valor líquido, tá? Uma única operação. Foi um stop de 330 pontos, ele chegou a andar apenas 45 pontos a favor da minha operação. Então, desde o momento que eu entrei, aí quando a gente entra com ordem limite, a gente corre esse risco, né, de o mercado pouco andar ao seu favor, e desde o momento que eu entrei, ele andou contra e acabou me estopando. Gráfico de operações, né, o gráfico de patrimônio do dia de hoje e o gráfico de operações. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia de hoje. Espero que você tenha conseguido operar bem, que você tenha conseguido fazer tudo direitinho, conforme o plano de vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like, ajuda aí bastante o canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente aí os vídeos que eu faço, falando a minha visão aí do Price Action. Beleza, pessoal? Então fique agora com a minha operação de forma acelerada e até o próximo vídeo.